Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila e esse é mais um vídeo pro meu canal Mundo da Pri. Vou pedir licença pra vocês pra gravar de óculos, porque aqui ó, tá forte demais o sol, eu não consigo ficar com o olho aberto. Mas eu queria mostrar essa vista linda aqui pra vocês. Eu acho que vou até ficar mais aqui de ladinho, pra vocês conseguirem contemplar esse paraíso aqui enquanto eu falo. Tá meio barulhento aqui, porque é um lugar que passa muita gente, é um lugar lindo. Eu tô no Yacht Club de Punta del Este. E eu senti assim no coração de vir gravar esse vídeo para falar sobre a importância da gente acreditar nos nossos sonhos, da gente visualizar aquilo que a gente quer para nossa vida, mas também da importância da gente colocar a mão na massa, da gente fazer a nossa parte, da gente realmente executar aquilo que precisa ser executado para que a gente consiga sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, eu vou resumir uma história para vocês. Eu estava há um certo tempo já insatisfeita com o meu local de trabalho. Eu estava vindo de um espaço de insatisfação e eu sabia que eu queria mudar de emprego. Mas eu também sabia que eu precisava fazer isso acontecer. Opa, o vento quase levou. Sabia que eu precisava fazer alguma coisa para conseguir mudar desse emprego. Porque as coisas não caem do céu, né? Tirando assim, se você foi muito sortuda, se você é herdeira, se você... Enfim. Mas via de regra, né? Para nós, a maioria dos mortais, as coisas não caem do céu. Então se a gente quer que alguma coisa aconteça, a gente precisa fazer acontecer. Então eu tracei um plano, né? Decidi voltar a estudar depois de muito tempo sem estudar, assim, para um assunto específico, né? Porque estudar, assim, linhas gerais, eu sempre estou estudando, que eu adoro estudar. Mas, assim, eu comecei a estudar focada num determinado objetivo, passava noites acordada estudando, e isso durou mais de um ano. Então, assim, não foi da noite pro dia. E enquanto isso, eu não chutei o balde, isso que eu acho que é uma outra coisa muito importante, porque a gente escuta muita gente por aí falando, não, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você consegue, todo mundo tem as mesmas oportunidades, se você está insatisfeito no emprego, saia dali, você não nasceu plantado ali e tal, como se fosse muito simples assim, pegar, chutar o balde, jogar tudo pra cima e, né, vida que segue. Só que aí no final do mês quem paga as tuas contas é só você, então é muito perigoso a gente ficar ouvindo essas mentiras na internet de que tudo é muito fácil, de que a gente tem o poder pra tudo, né, aquelas teorias tipo a lei da atração. Tipo, eu acredito que a gente atrai as coisas para nossa vida, eu acredito que tudo é energia, mas não dessa forma tão fantástica, tão mitológica, tão surreal, entende? Acho que a gente atrai as coisas para nossa vida pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio empenho, pela nossa dedicação. Agora, essa coisa vazia de você acreditar que simplesmente porque você quer, alguma coisa vai cair do céu, vai cair no seu colo, é ilusão, né, gente? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje, né, que agora, assim, tá no final de ano, tá numa época, assim, que a gente normalmente tá traçando os nossos objetivos pro ano seguinte. Então, a mensagem que eu quero deixar é que se você tá numa situação ruim, se você tá num lugar de dor, seja pelo seu trabalho, pela sua família, por um relacionamento amoroso, por uma frustração profissional, por uma frustração, enfim, em qualquer área da sua vida, seja com o seu corpo, com a sua aparência, com o seu círculo de amigos, enfim, seja qual for a tua dor, a tua frustração, trace um plano. A primeira coisa, trace um objetivo, né? Se você está insatisfeito onde você está, onde que você gostaria de estar? Então esse é o primeiro ponto, porque se você não sabe, como diz lá no filme da Alice, tem essa frase, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então é isso, primeira coisa, se você está se sentindo insatisfeito, descubra qual que é a tua dor, porque às vezes a gente está insatisfeito e nem sabe com o que. Às vezes minha vida é uma merda. E não é bem assim, ninguém tem a vida inteira uma merda. Alguma coisa deve estar boa na tua vida. Então descubra quais são as suas dores, identifique as suas dores. Às vezes a gente coloca a culpa no relacionamento, ou coloca a culpa no emprego, e aí quando a gente vai analisar a fundo, nem era aquele o problema, né? Então assim, primeiro descubra quais são suas dores. Depois de descobrir isso, decida onde você quer chegar. Quer dizer, se você tá num relacionamento ruim, o que você quer fazer? Qual que é o teu plano para esse ano? Você quer ficar sozinha? Às vezes você quer simplesmente terminar esse relacionamento e se sentir leve de novo. Ou às vezes você tá sozinha e o teu sonho, o teu desejo é encontrar um parceiro, uma parceira. Então, trace esses objetivos e depois de ter os objetivos,
trace o como, né? Defina metas, defina assim a rota, enfim. Então essa é a ideia, traçar o caminho, entendeu? Tipo, como que eu chego lá? Se eu quero mudar de emprego, como que eu mudo de emprego? O que que eu preciso fazer? Provavelmente você precisa ter uma reserva de emergência, né? Um dinheiro guardado para te garantir que se alguma coisa der errado no teu plano, você não vai ficar sem o arroz e feijão, entende? Então esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em traçar metas. Porque é muito fácil você traçar metas irrealistas, né, irreais, que principalmente você não vai conseguir concretizar no espaço de tempo que você colocou. Porque eu acredito que muitas coisas são realizáveis, mesmo coisas que parecem difíceis. Mas na maioria das vezes elas não são realizáveis no tempo que a gente quer. Então, gente, a ideia é traçar planos realistas para que a gente realmente consiga sair de um lugar e chegar em outro. Então vou dar um exemplo bem bobinho aqui, mas vamos lá, que você identificou que a sua dor é morar no Paraná. E aí você identificou que o seu objetivo, o seu sonho é morar na Bahia. Ok, então você já identificou sua dor e já identificou seu objetivo. O próximo passo é traçar a rota. Então, por exemplo, como que eu chego lá, né? É o meu plano de ação. Então, para chegar na Bahia, como é que eu faço? Eu vou de avião, eu vou de ônibus, eu vou de carro. Se eu for de carro, quanto de gasolina eu vou precisar? Quem que vai ser o motorista? Eu já tenho um veículo, eu já tenho condição de fazer essa viagem? Ou se eu for de ônibus, como que eu compro essa passagem? Com quanto tempo de antecedência? Quanto vai custar? Se eu for de avião, mesma coisa, com quanto tempo de antecedência, quanto vai custar o bilhete, como que eu arrumo as minhas malas para andar de avião. Então, são vários detalhes e para tudo isso se aplica. Então, por exemplo, se eu tenho um plano de mudar o meu corpo, eu não vou conseguir mudar meu corpo da noite para o dia. Mas se eu tiver um plano, né, um plano de ação, uma rota, tiver aquilo traçado, desenhado, e eu se eu me mantiver fiel ao plano, eu vou chegar lá. Então, na maioria das vezes, a gente subestima, né, o que a gente pode fazer em 10 anos e superestima o que a gente pode fazer em 1 ano. Então, assim, por exemplo, né, eu não vou ficar rica em 1 ano, provavelmente, né, chances são de que isso não aconteça, né, porque não faz parte aqui da renda que eu ganho hoje, então a probabilidade é ínfima. Mas não quer dizer que eu nunca posso ficar rica, porque se eu trabalhar ano após ano, numa determinada idade, pode ser que isso aconteça. Então, assim, às vezes a gente quer, em 1 mês, ficar com um corpo lindo, maravilhoso, sarado. Mas se você não malha, não vai ficar, gente. Mesmo que você malhe feito louco, em 1 mês também não vai ficar. Então, essa questão da gente achar que em pouco tempo a gente faz milagre, a gente não faz. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tira o olhar dessa perspectiva de longo prazo, de que se eu fizer um pouquinho a cada dia, daqui 1 ano, 5, 10, 15 anos, eu vou ter outra vida. Então, eu quis gravar isso aqui nesse lugar, porque para mim é muito significativo, assim, de pensar que esse tipo de viagem, esse tipo de passeio, desfrutar desse tipo de lugar, né? Deixar vocês verem mais um pouquinho lá atrás, tá? Olha que lindo esse lugar. Não é uma coisa que fazia parte da minha realidade, né? Não é uma coisa que fazia parte da realidade da família de onde eu vim. Então, como que isso aconteceu? Foi da noite pro dia? Não, foram anos e anos de estudo, de trabalho, de planos concisos, né, de decisões muito bem pensadas. Então essa é a ideia que eu quero deixar para vocês, de que não é porque você veio de um determinado lugar que você está condenado a permanecer nesse lugar. Mas tudo depende do teu esforço. E não é só uma questão de se esforçar, porque se você ficar dando murro na parede, teu esforço você vai estar fazendo, mas vai estar adiantando alguma coisa? Não vai. Então é a questão não apenas de se esforçar, mas de direcionar o teu esforço de forma inteligente, para que realmente você colha frutos do esforço que você está fazendo. Porque se você ficar cavando um buraco que não chega a lugar nenhum, você vai ter se esforçado bastante, vai ter, né, se empenhado, mas o teu resultado qual vai ser? Agora, se você estiver cavando um buraco que chega lá numa mina de ouro, aí sim, aí você vai cavar, e uma hora você vai colher o teu resultado. Então não é só se esforçar, é ter a inteligência, né, ter a sabedoria, buscar o conhecimento necessário para empenhar o teu esforço na direção correta, na direção que vai te trazer os frutos que você tanto espera. Então é isso, gente, essa é a minha mensagem para vocês. Espero que contribua de alguma maneira, que desperte alguma coisinha aqui dentro, ó, porque é aqui que surgem os sonhos, e que você sinta muito ânimo para fazer um 2023 diferente.
Então, para que você chegue no final do ano e pense, nossa, valeu a pena essa jornada. Esse ano foi um ano incrível, porque eu decidi empenhar os meus esforços na direção daquilo que eu queria realizar. Então, eu não perdi meu tempo, né? Porque a gente perde muito tempo na vida. Então, decida fazer de 2023 um ano em que você não vai perder tempo, em que você vai direcionar os teus esforços para aqueles resultados que você quer colher lá na frente. Eu tenho certeza que no final do ano você vai estar plena, realizada, independente daquilo que você tenha conseguido atingir, porque você vai ter feito o seu máximo, e essa é a diferença. Quando a gente faz o nosso máximo, a gente pode até não colher 100% do que a gente gostaria, mas com certeza a gente vai colher bons resultados. Então é isso, galera, um grande beijo, obrigada pela companhia, até mais, tchau!